Olá, estamos de volta para falar um pouco mais sobre as áreas da estrela da tribo de estrelas. Agora, dia 23 de setembro, nós conseguimos sair da área da interiorização, que ficou vigente, ficou em evidência durante um ano, e agora nós começamos o ano da celebração. Muito difícil esse tema, por se tratar de sugerir um estado vivencial que está distante da humanidade por diversos motivos. Um deles, exatamente a dificuldade que essa humanidade tem e teve e continua preservando, a dificuldade de confraternizar, de comungar, de incluir, de se unir. Nós, desde o começo do sistema civilizatório, nós cometemos um desvio, foi o desvio do amor, e nós optamos em competir em vez de cooperar. E essa dificuldade de cooperar é a dificuldade que a gente tem também de celebrar, porque a vida se torna fácil para algumas pessoas, aparentemente, e muito difícil para outras, a grande maioria. E mesmo as pessoas que aparentemente vivem de uma forma fácil, a gente precisaria analisar muito bem o que é que eles chamam de vida, o que elas chamam de vida, o que elas sentem, por que elas sentem satisfação, que tipo de satisfação, se essa satisfação é universalizante ou é ultra individual. Será que o bem-estar individual, isoladamente, que é o grande objetivo de sermos humanos e de estarmos habitando a mesma casa chamada Terra? É uma pergunta muito séria quando a gente tenta colocar a vida como um ato contínuo de celebração. Então, nesse período em que a tribo de estrelas embrionou e até formou o seu escopo filosófico, nós tivemos uma grande dificuldade de desenvolvermos essa área da celebração, E é por quê, principalmente? Porque a área da celebração, ela requer festividade, ela requer que a vida seja uma festa, que a gente viva continuamente como uma eterna criança, não é? A criança brinca, a criança ri, a criança chora, a criança roda e volta e brinca de novo, e briga de novo, e chora de novo, mas ela está sempre num estado festivo e disponibilizada para ser feliz, para se alegrar, para rir, para brincar. Você começa uma brincadeirinha gostosa com a criança e ela quer que você repita. E aí você para, mas ela não quer que você pare, ela quer que você continue. Ou seja, nós adultos amarramos a nossa criança no pé da mesa, e saímos para divertir o adulto, sendo que o adulto não tem a graça da criança que ficou aprisionada, amarrada dentro da gente, dentro da nossa mesa interna. Pois bem, eu acredito que tratar de celebração requer tratar de dois grandes temas, que é o tema do amor e do ódio, aos quais eu já me referi aqui, que só existe dois sentimentos no mundo, o sentimento do amor e o sentimento do ódio. Certa vez, ou uma semana ou duas atrás, me perguntaram sobre qual era a diferença entre amor e fraternidade. E me perguntaram também sobre a diferença, por que em alguns momentos a gente diz que a compaixão é mais importante do que o amor. E aí eu tenho de primeiro falar disso, porque parece que está dissociada do tema celebração, mas não está. Ora, a ideia de compaixão, e por isso que a gente diz que a compaixão é mais importante do que o amor neste momento, diga-se de passagem. Mas também diga-se de passagem que amor é o grande sentimento do mundo, é a cola do mundo, Então é ele que faz a coesão de todas as coisas. Se não fosse o amor, nós não existiríamos, isso é quase certo, Não tenho como elementos para dizer que sim,
peremptoriamente, mas eu tenho elementos, principalmente internos, para dizer que sem o amor a gente não vai a lugar nenhum. Mas sentir amor incondicional, impessoal e indistinto é uma coisa que está distante do ser humano, exatamente por causa daquele nosso desvio inicial. Porque nós optamos por competir e não optamos em momento algum, raras exceções, por cooperar. A cooperação, na verdade, é o grande pavimento para se chegar à fraternidade. Quando eu estou falando de fraternidade, eu estou falando também de outra vertente do amor. Então, qual a diferença entre amor e fraternidade? A diferença é que o amor é algo que uniria todas as pessoas e une todas as pessoas para chegar à fraternidade. E a fraternidade seria a forma ou a fórmula mais ideal que a humanidade teria para poder incluir, compreender, entender, comungar, né? Sem nenhuma vertente excludente. Né? Estamos longe disso, estamos longe, embora tenhamos, pelo menos no último século, tenhamos avançado muito nesse sentido, no sentido de olhar cada ser humano como digno e como pessoa dignificante e merecedora, ou naturalmente, de inclusão, de acolhimento, de pertencimento. Avançamos, mas não é o suficiente ainda. Então, a diferença de fraternidade para amor é que amor é sempre uma plataforma indestrutível e que espera vigir, né? Espera estar vigente, estar em evidência em todos os momentos da escalada humana. O amor está ali. A humanidade é que precisa adotar, né, a amorosidade como sendo um estilo permanente e imutável de vida, algo irrevogável. Enquanto o amor não surge, a dificuldade é grande para a fraternidade, porque fraternidade significa irmandade, não no sentido espiritual, mas irmandade no sentido de tratar o outro mesmo como irmão e como irmã. É muito difícil, porque as pessoas estão em perfazimento, e esse perfazimento normalmente demora, às vezes é tão lento que a gente acha que ninguém está querendo mudar, mas as mudanças elas são deslocamentos internos muito sutis e que devagarzinho vão acontecendo. Essas mudanças vão acontecendo. Então é quase imperceptível. Então dá a impressão que a humanidade nunca vai chegar a ser amorosa, né? E o que nós chamamos de amor também é um equívoco, né? Então nós chamamos de amor, amar as pessoas que estão próximas da gente, que nos tratam bem, que fazem as coisas que nós gostamos de ver, de sentir e de receber. Mas isso não é amor, né? Isso aqui é troca de afeto, é afinidade, troca, é a questão da vivência mútua, da convivência mútua, na qual um complementa o outro complementa uma. A importância desse complemento a gente chama de amor, mas não é. Na verdade, ela é a circunstância da afinidade relacional. É a circunstância da afinidade relacional. Não é amor. O amor, ele é indistinto. O amor é singular. O amor é abrangente. O amor não é como o sol. O sol não vê, né? Nem quer saber quem está se beneficiando com os seus raios. O amor idem. A forma mais fácil de falar de amor é comparar o amor ao sol. Então, o trabalho, o ofício do sol, o ofício solar, no ser humano, seria o ofício de amar. Mas como é que nós amamos se nós não estamos preparados para cooperar, para validar o outro, a outra presença, para apreciar o outro, a outra presença? Nós não estamos preparados para isso porque não aprendemos. Não é que nós somos pessoas más, nós somos pessoas mal formadas. A civilização nos formou mal. A civilização sistematizou a convivência de uma forma inadequada. E isso está prevalecendo e ainda prevalece. E esse desvio da amorosidade nos aproxima mais do ódio, nos aproxima mais da exclusão, da opinião, do julgamento,
da censura, e por incrível que pareça, as religiões contribuíram muito com isso. Por quê? Porque trataram a culpa, trataram o pecado, trataram o inferno, trataram o demônio como algo muito importante, e não é importante. Culpa, pecado, censura, tem a ver com o percurso que a humanidade está fazendo no seu perfazimento, para se aperfeiçoar. Não quer dizer que a pessoa que esteja fazendo isso é merecedora de um inferno, é merecedora de conviver o resto da vida ou a eternidade ao lado do demônio. Óbvio que não, até porque é muito duvidoso falar que o demônio existe, né? Então seria interessante a gente pensar nessa questão de pecado e de culpa. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com o tema, tem a ver com o tema celebração. São vários entraves para poder o ser humano se sentir dadivoso, se sentir merecedor de uma vida gostosa e gozosa. É uma coisa interessante de se pensar. Mas voltamos ainda à questão do pecado e da culpa. Quando nós falamos de pecado, culpa, censura, condenação, demônio, inferno, nós estamos falando de a tua vida é uma vida que você tem que levar de uma forma regrada. Você não pode errar. Se você errar, acontece isso, aquilo, outro. Né? Então existe uma tortura, existe um terror, né? Existe uma coisa que é horrorosa lá no final, deixando que você no percurso viva o tempo todo com medo de atuar, com receio de fazer alguma coisa que não esteja de acordo com as divindades. É óbvio que nenhuma divindade colocaria a existência humana ou a existência, de um modo geral, como algo torturante, como algo amargurante, como se você estivesse vivendo um grande BBB existencial no qual as divindades estão te vigiando o tempo todo, querendo te castigar e até te expulsar de um pretenso paraíso que seria o seu prêmio por estar vivo. Quando, na verdade, estar vivo já é o paraíso e você tem de viver essa condição de estar vivo como se já estivesse no paraíso, portanto, celebrando. Mas como é que você vai celebrar? Se todos os fatores que estão no teu entorno, ou quase todos, são fatores que te ameaçam, são fatores que te violentam, são fatores que te agridem, são fatores que reduzem a tua capacidade de festiva. Então é muito difícil. Voltando ainda à questão da diferença entre amor e fraternidade. É exatamente isso. O amor é uma coisa que eu tenho de despertar em mim de uma forma universal, por tudo e todos e todas, indistintamente. Eu tenho de sentir isso, eu tenho de me educar para isso, eu tenho de verificar, de observar que o amor me liberta de censura, me liberta de mágoa, de ressentimento, me liberta de raiva, me liberta de medo. O amor me liberta. Se eu adotar o amor como ponto fundamental da minha existência, eu vou ter um ponto luminoso, como se fosse um sol. Eu me torno uma pessoa solar. E eu mando os meus raios amorosos espontaneamente para todas as pessoas indistintamente, portanto, solarmente, eu sou uma pessoa celebrativa, festiva. Eu não vou mais ser reduzido à minha censura, ser censura ao meu olhar crítico, ao meu olhar cheio de preconceito e cheio de diferenças. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas gostaria que isso ficasse muito claro. Muito bem. Como nós não temos esse amor ainda em evidência de uma forma espontânea, então sobra para a gente a grande dificuldade de sermos fraternais. Porque há pessoas que conseguem, talvez até todos nós, num nível maior ou menor, que nós antipatizamos assim de cara. Nós não conhecemos a pessoa, não sabemos nem o nome da pessoa, e a gente olha e diz, não gostei dessa pessoa. Né? É verdade também que há pessoas que causam isso. Mas a questão não existem pessoas estranhas, como na filosofia da tribo é dito. Existem as pessoas que nós não vimos ainda. Então, se nós nos aproximarmos, se tivermos com o amor em evidência, se tivermos a calma de nos aproximar, perguntar o nome, perguntar
sobre a pessoa, conviver um pouco, para poder formar, né, algo que seria a simpatia, a empatia. Isso ajuda muito. Às vezes uma pessoa que está chegando na nossa vida hoje pode ser importante para o restante da nossa vida. É assim que a gente encontra os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos amigos, as nossas amigas. São pessoas que a gente não tinha visto antes. A gente vê, se encanta, se encanta, permanece nesse encanto, mantém a magia do encontro, e aí a gente tem uma pessoa com a gente, um companheiro, uma companheira, para o resto da vida. Percebem isso? Então, na verdade, se nós tivermos a disponibilidade amorosa e a disponibilidade da empatia, e isso seja uma coisa consciente, nós facilitamos bastante a questão da fraternidade. Entende? Olha, o amor nos leva à fraternidade. Não há uma diferença entre amor e fraternidade. A questão é, o amor pede uma prática. E a prática seria os métodos fraternais. Seria estarmos em comunhão com todas as pessoas, independente do seu grau de perfazimento, né? Porque essa pessoa está buscando pertencimento, assim como a gente também. O pertencimento ele tem a ver com a fraternidade. Quando nós incluímos as pessoas indistintamente na nossa vida e queremos que elas se sintam bem e vibramos com o seu progresso, com o seu estar ideal no mundo, nós estamos sendo fraternais. E não há uma pessoa fraternal que não ame. Compreende? Então, o amor e a fraternidade, eles estão juntos. Eu digo que o amor está para a parte sutil do sentimento com relação ao outro, à outra, e a fraternidade está na prática diária, na nossa palavra, no nosso gesto, no nosso olhar, na nossa forma de trazer o outro e a outra para nós. Isso é fraternidade. Mas amar é independente. Eu posso não me relacionar muito com a pessoa e eu posso amar. Eu devo amar, na verdade. Senão o meu amor não é incondicional, não é universal. Difícil, não é? Mas, acredite, é isso que é o objetivo de ser humano. Isso era o objetivo de existir. Fora disso, não existe lógica. Não há lógica, né? Em nós olharmos para uma pessoa que é igual a nós, que pensa, pode até pensar diferente, mas tem capacidade de pensar igualmente nós, sentir igualmente nós, e eu simplesmente desconsiderar as suas verdades, as suas validações, o seu modo de viver, o seu jeito de ser, por mais diferente que seja, e por mais, vamos dizer assim, complexa que seja essa presença no mundo. O amor, ele existe e deve ser praticado no sentido de, não importa quem você é ou como está, importa que você é e está. Essa é a questão. Ok? Muito bem. Sim, mas e quanto à compaixão? Qual é a diferença entre compaixão e amor? Por que a compaixão é mais importante do que o amor? Novamente, a gente tem que trabalhar com aquelas duas vertentes. Tudo que não é bom, belo e útil é ódio. E tudo que é bom, belo e útil é amor. Então, só existem dois grandes sentimentos. Os outros sentimentos que nós dizemos que é ódio são variações do ódio. E outros sentimentos que nós dizemos que é amor, são variações do amor. Afeto, simpatia, alegria, bom humor, acolhimento, empatia, cooperação, comunhão. Tudo isso é amor. União é amor. Então nós temos duas grandes vertentes, uma de amor e outra de ódio, que por incrível que pareça, todas as vezes que nós não colocamos o amor em evidência é porque nós estamos optando pelo ódio. Percebe isso? E aí você tem de decidir, você quer ser um representante legítimo do amor ou você quer ser um representante legítimo do ódio? Você precisa ver isso. Tá, José, mas quando é que você vai falar que a compaixão é mais importante do que o amor? Pois bem, quando nós produzimos a filosofia da tribo de estrelas e quando nós construímos esse espaço que vocês estão vendo aqui atrás de mim, esses pés de palmitos do Saara, essa neblina,
Quando nós viemos para esse território, nós construímos um templo. O templo é aqui dentro da mata, aqui está na minha lateral esquerda, dentro da mata. Nós colocamos o templo, e o templo não é religioso. É um templo ecumênico, quer dizer que qualquer pessoa de qualquer religião pode visitá-lo, porque sua crença não será confrontada. Quando nós fizemos o templo, nós fizemos em 2 pavimentos. Um para a gente conversar, fazer os nossos ideários, já que nós não temos cultos, nem missa, nem ritos, né? Nós temos ideários, nós trocamos ideias, nós não temos verdades, né? Nós discutimos aquilo que poderia estar mais próximo de uma verdade. Então, isso a gente faz o ideário no pavimento inferior e a gente faz a meditação silenciosa no pavimento superior, que nada mais é deixar a pessoa consigo e ela ali, ouvindo o seu próprio silêncio, ouvindo a sua própria respiração, sentindo a sua própria respiração, ela possa entrar num transe meditativo ou simplesmente num período meditativo de 10, 15 minutos, depois dos quais ela possa se sentir bem melhor. Muito bem. Como nós ganhamos umas estátuas e colocamos nos jardins, e uma delas a gente colocou no templo, é uma estátua da Kuan-Yin, que é a deusa da compaixão. Então, houve dois momentos, que um era, vou deixar a deusa da compaixão aqui, os crentes, os evangélicos vão chegar, vão dizer que se trata de um templo budista, os católicos idem. Os católicos até vão gostar um pouquinho, porque eles gostam de imagens, mas não é este o sentido, né? Então, o sentido da existência da Kuan-Yin no nosso templo, que é chamado Templo da Compaixão, é porque ela é considerada na Índia a deusa da compaixão. Então, se ela é a deusa da compaixão, por que nós colocamos ali? Exatamente por isso, porque compaixão significa você estar num patamar anterior ao amor. Por que a compaixão é mais importante do que o amor nesse período? Porque a compaixão, ela desperta a gente para a necessidade de amar. Não é o amor ainda, mas ela é um exercício constante para chegarmos ao amor incondicional, ao amor indistinto. Então, toda vez que nós olhamos para a deusa, em vez de nos ajoelharmos e rezarmos para ela, nós nos lembramos de que a maior oração humana hoje é a oração de você olhar para o outro se colocando no lugar dele, olhar para a outra se colocando no lugar dela, sentindo a possível dificuldade que essa pessoa está sentindo e querendo também ajudar a resolver, que também é aquele nosso passo para a fraternidade. Percebe isso? Então, compaixão, fraternidade e amor se cruzam ali através da imagem da Kuan-Yin, que é: eu preciso me compadecer, eu preciso estar com, eu preciso me apaixonar por essa pessoa, por essa humanidade, para poder eu vivenciar com essa humanidade todas as suas fragilidades e todas as suas fortalezas. Mas, sobretudo, quando essa humanidade precisar, eu preciso ser um agente ativo, né? Uma agente ativa com relação a incluir, a compreender, a entender, a unir, a comungar e, por que não, celebrar. Então, a compaixão, ela é, de novo, um mecanismo, é um meio pelo qual eu chego de novo ao amor incondicional, que é o único sentimento que interessa. No momento em que a humanidade disser eu amo, e isso for verdadeiro, na prática, significa que nós descobrimos finalmente qual é a nossa função como ser existente, não é? Então, é muito importante isso. Enquanto nós não descobrirmos isso, nós estamos somente nós estamos, né? Só parece que nós estamos vivendo, mas na verdade nós não estamos vivendo de uma forma plena. Viver de uma forma plena é saber que os outros também estão plenas. É saber que os outros também estão, e as outras estão também celebrando, estão gostosamente no mundo, gostosamente no cosmos. Percebe isso? Então, a importância de cada existência, é a somatória do viver bem de todas as pessoas que valida
o meu viver bem, que valida a minha satisfação, o meu prazer e também, claro, a minha celebração, o meu motivo para celebrar. Ok? Então, compaixão, fraternidade e amor são as mesmas coisas. Aí eu diria que a compaixão e a fraternidade são pequenos truques do amor para nos lembrarmos de que ele existe e de que nós devemos senti-lo o tempo todo, por tudo e por todos e todas. Eu espero ter sido claro com relação a isso. Agora, com relação à celebração, é muito importante nós descobrirmos que existe um ritmo invisível. A gente chama aqui na tribo de impulsão permanente. Ou seja, essa impulsão permanente é algo que está o tempo todo tocando um ritmo como se fosse um grande coração, né? O coração do cosmo está tocando mesmo. É esse coração tocando que não deixa as coisas caírem, que não deixa as coisas pararem de se movimentar e em movimento não despencarem, e em movimento não se destruírem, não se chocarem. Essa impulsão permanente é como se fosse o ritmo de uma música. E aí, para celebrar, a gente precisaria dançar, a gente precisaria ser festivo. E a gente não está preparada para isso. Este coração está tocando permanentemente, nós somos pequenos órgãos, talvez uma pequena célula deste grande organismo cujo coração está tocando uma música, mas nós não temos ainda competência, não adquirimos, ou não estudamos, ou não nos formamos para entrar no ritmo dessa música, para dançar essa música. Eu quero que isso fique muito claro, tá certo? Então essa questão é vista também no nosso próprio ritmo existencial. Que horas vamos dormir, que horas acordamos, como fazemos cada coisa, como é que a gente está fazendo, se a gente está atarantado, se a gente está fora de ritmo, se a gente está atabalhoadamente andando, se a gente está com pressa, se a gente não tem tempo para nada, se a gente não... Então esse ritmo que nós não colocamos na nossa vida nos deixa num grande baile, sendo que todo mundo está tocando uma música e a gente está tocando outra. A gente está dançando outra. Desculpa, o cosmo está tocando uma música e a gente, aonde está dançando outra música, fora de ritmo, completamente diferente. E os deuses, as deusas ou até os átomos tentam ver o que é que nós estamos fazendo, tentam sentir para dançar com a gente, mas não conseguem, porque o nosso modo atabalhoado de existir está completamente desintonizado. Esse ritmo, ele existe, e a partir do momento em que você respira bem, que se exercita, que se alimenta bem, que faz bem as suas tarefas, que se sente legal, que percebe as pessoas, que convive com as pessoas de uma forma harmoniosa, equilibrada, tranquila, paciente, delicada. Quando você está fazendo isso, você está entrando no passo, no compasso, na cadência do funcionamento do universo. Nós não estamos dissociados disso. Não deveríamos estar. A forma como nós estamos caminhando é que faz com que esse ritmo ele seja, digamos assim, sabotado, né? Então o ritmo do universo é um e o nosso ritmo existencial é outro. Ah, José, mas é muito difícil isso. Claro que é. Se fosse fácil, eu não estaria falando disso. Não é fácil. É difícil sim. Porém, a gente precisa treinar. Talvez isso seja o que as pessoas chamam de busca espiritual, busca de equilíbrio, busca de conformidade. A gente faz isso da igreja, a gente faz isso da terapeuta, a gente faz isso de diversas formas. Mas o importante é que, estando vivo, nós podemos colocar esse ritmo a nosso favor. O que é que nós não fazemos? Por que nós não fazemos? Normalmente porque nós estamos distraídos com o que nos ensinaram que não é o ideal. Nós estamos sendo capturados por um sistema civilizatório permanente que nos deixou completamente à mercê de procedimentos inadequados, tanto com relação ao amor, quanto com relação à vida, quanto com relação ao ritmo da nossa vida. E isso é talvez o principal item do nosso trabalho aqui na Tribo de Estrelas. A
possibilidade de alterarmos o olhar da humanidade com relação ao que ela está vivendo, por que está vivendo, como está vivendo e como ela deve fazer para modificar isso. Então, essa alteração de olhar é o grande trabalho espiritual da modernidade. Não é mais você esperar que um espírito venha e diga alguma coisa. É você, como espírito presente, dizer, presente na vida, e eu vou tratar a vida como um presente. E neste presente eu vou celebrar. Neste presente eu vou ter um ritmo. Neste presente eu vou fazer de tudo para eu estar bem e fazer as pessoas que estão no meu entorno bem também. Esta é uma função que está sendo adiada, porque nós aprendemos a culpabilizar. Nós aprendemos a transferir responsabilidade pelo bem-estar geral. E nós precisamos adotar isso como sendo um dever nosso. Eu ia falar a palavra obrigação, mas eu prefiro o dever. O padrão criativo, ele é completamente compassado, né? Tem um compasso no padrão criativo. Para você ver, é incontável, né? O número de eventos cosmológicos. E eles se sustentam, se mantêm e se transformam dentro de um ritmo, parece até caótico, mas é um ritmo que faz com que as coisas aconteçam e se sustentem. Também a nossa vida é complexa, mas nós precisamos encontrar esse compasso, essa cadência, para poder a gente se sentir mais bem vivo, vamos dizer assim, se é que existe você estar mais bem vivo. Na verdade, eu acho que existe sim, porque há muita gente que vive, mas vive de uma forma muito simplória, não do ponto de vista de ser simples, mas do ponto de vista de valorização e de validação de tudo que a vida permite e deixa que aconteça, né? E essa cadência, né, que eu falei daquele coração cosmológico, que pode ser o coração divino, pode ser o coração de Deus, o coração de Alá, o coração de Oxalá, esse coração, ele tem uma cadência. Se não fosse essa cadência, as coisas não se sustentavam. Ora, se nós somos, eu não gosto disso, mas eu vou falar, se nós somos a imagem e semelhança dessa divindade ou desses átomos e moléculas, se nós somos a imagem, essa cadência ela está também em nós. O nosso coração também, quando ele está pulsando, ele está nos colocando em um ritmo. Talvez a nossa forma de respirar, de caminhar, de pensar, de sentir, de responder, que esteja inadequada, porque nós não estamos ainda com um padrão cadenciado de pensar, um padrão cadenciado de sentir, um padrão cadenciado de nos comover com o que é bom, belo e útil, para que as nossas atitudes também cadenciadamente aconteçam como se fosse uma música, como se fosse uma dança, num ritmo realmente confortável. É possível? É, desde que a gente se desvie do desvio inicial, se desvie da competição, que nós nos desviamos da cooperação e aí adotamos a competição. Agora nós precisamos nos desviar da competição para poder voltarmos para a cooperação. Compreende isso? Se não, fora disso, a gente não vai encontrar de forma nenhuma o ritmo que nós esperamos. Existe uma historinha que diz que quando você está nascendo, o Espírito Santo, que na Fraternidade Branca se chama Aello, ele simplesmente ele expira de uma forma longa. E nessa expiração ele está te soprando para os lugares aonde você está. Então, desse ponto de vista, nós estaríamos literalmente dentro de uma camada, de uma camada respiratória do Espírito Santo. E diz que na hora em que ele quer que a gente retorne para a nossa jornada espiritual, fora do corpo, ele inspira e chama a gente de volta. Esse expirar e inspirar é um ritmo. Esse expirar e inspirar é o que você vai fazer, expandir, e a hora que você deve puxar para você tudo que você expandiu e começar tudo de novo. Viver é isso. Viver é ir para buscar e voltar com o que foi buscar e ir de novo.
nesse movimento sanfonado, com permissão, esse movimento sanfonado é que faz tua grande dança, teu grande balhado existencial. E esse balhado existencial, ele tem que ser consciente. Ou seja, tudo que eu coloco em movimento me traz algo de volta. O que é que eu quero receber de volta? Eu quero receber de volta o que é exato. Sabe o que é de exato? Tudo que você coloca em movimento atrai uma energia semelhante, um resultado semelhante. Por isso que quando eu opto pelo amor, quando eu opto pela fraternidade, quando eu opto pela compaixão, eu opto pelo objetivo final e permanente, talvez eterna, da existência humana. Então eu não tenho mais onde errar, porque tudo que eu vou colocar em movimento vai trazer para mim o resultado da minha eficiência existencial, da minha eficiência cosmológica, como objeto cosmológico que pensa, sente, se comove e atua. Percebe isso? Então, existe uma facilidade para existir que a gente não aprendeu a usar. E o que nós estamos tentando fazer aqui é alterar exatamente o teu olhar com relação ao que você vinha fazendo, como você vinha pensando, como você vinha sentindo e se comovendo. E eu espero que a gente esteja conseguindo. Que o Espírito Santo, se existir, perceba que dentro da expiração na qual nós estamos agora, nós estamos fazendo jus ao fôlego, ao seu fôlego, ao seu objetivo de estender a gente para o máximo que puder dentro do que a gente possa evoluir. Essa evolução é aqui nesse meio onde nós estamos, nesse grande salão cosmológico. Seria bom que a gente evoluísse realmente dançando, né? É por aí. Esse relógio, vamos dizer assim, que existe um relógio cosmológico, que seria o tempo dessa exposição que nós temos nisso chamado vida. Esse relógio cosmológico, ele permite arranjos e rearranjos, né? Pode ser que a gente esteja desintonizado da música, desintonizado do nosso tempo existencial, do ponto de vista do amor, mas não quer dizer que a gente não possa rearranjar isso. Este vídeo é sobre isso, é sobre a nossa possibilidade prática de rearranjarmos dentro de nós a nossa forma de contatar o outro, a outra, de acolhermos, de pertencermos a um determinado grupo, de trazermos mais pessoas para este grupo e também de passarmos pelas pessoas considerando que elas são fundamentais para todo o projeto humano e não somente para elas mesmas. E isso é preciso estar se refletindo em nós, e é preciso que a gente tenha esta coragem de começar a fazer diferente do que não foi ensinado, naquela tentativa de nos formar para algo, que nos formaram mais para competir do que para cooperar, comungar e nos unir, para nos fraternizar. Compreende? Então, fraternidade dá um trabalho imenso, compaixão também dá um trabalho imenso, e o amor tem uma paciência imensa de esperar para ser o comandante que ele é, para ser o agente de coesão que ele é. Então a gente tem a responsabilidade, ou a corresponsabilidade, de trazer o amor para a faixa de comando a ele pertencente. Nós precisamos fazer isso, ok? Nós fazemos parte de um estoque de ocorrências sutis, né? Esse estoque de ocorrências, essas mudanças dentro da gente, ela acontece de uma forma sutil. De repente, você vai ver que há um ano você conheceu alguém que começou a te falar coisas semelhantes a essas que a tribo está falando aqui agora, e que quando você olha de volta, você diz assim, caramba, eu não sou mais aquela pessoa, eu não penso mais daquele jeito, eu não sinto mais daquele jeito. Ou seja, teu olhar foi alterado. O teu estoque de ocorrências, ele aumentou, só que ele aumentou de uma forma funcional diferenciada. Não é? Você deixa de ter ódio, de ter mágoa, de ter ressentimento, de ser impaciente, de ser opinativa demais, de resmungar, enfim, você aprende que é preciso ter calma para dançar bem, porque se você dançar de uma forma trabalhada, você vai pisar nos pés dos seus pares, e isso não é bonito.
não é? Aliás, nem é digno e não é dignificante. Tudo bem? Muito bem. Mas é importante que a gente saiba que a gente está, como eu disse, a gente está num projeto de evolução. E essa evolução, que é o nosso perfazimento, eu disse já que é lenta, é lento. E por ser lento esse perfazimento, exige muita atenção, né? As religiões falam de um orar e vigiar, para poder você agradar a Deus. Eu digo, não, né? Não é esse orar e vigiar, não quer dizer isso. Você está atento, atenta às suas mudanças reais, aos seus procedimentos, ao tipo de presença que você é no aqui e agora. Como é que você está passando pelas pessoas? Qual é a tua importância? Como é a tua palavra? E mais importante, como é o teu gesto? Como é a tua atitude? Como é a tua conduta? Então isso não é uma coisa que Deus esteja esperando para você prestar contas a Ele, de forma nenhuma. Se existir um Deus, como eu acredito até que exista uma divindade máxima, que a gente aqui chama de fonte e grande silêncio, não é essa a ideia, não é a ideia de você passar numa prova, ao contrário, é a ideia dessa divindade poder contar com você onde você estiver, como legítima representante da configuração cosmológica, da funcionalidade cosmológica. Então eu criei, ou eu incidi, fiz incidir, ou esta criatura incidiu, e ao atuar, esta criatura está muito bem na configuração total do universo. Esta pessoa, este ser, faz parte da construção contínua do cosmos como um agente colaboradora, como um agente corresponsável pela feitura boa, bela e útil de tudo. Percebe isso? Então a nossa ideia existencial não é a ideia de ir para o céu ou para o inferno. A ideia existencial é a ideia de a minha vida ser tão importante que eu celebre essa vida em todo lugar de uma forma festiva, mas não porque eu queira somente me divertir, porque é divertido criar e colaborar com o que é bom, belo e útil o tempo todo. É muito legal quando você faz uma coisa boa para alguém. É muito legal quando você faz alguma coisa que você mesma olha e diz assim, mas que legal que eu fiz isso, que bacana que é isso. E isso é festivo, isso é celebrativo, e isso significa a tua função. Então celebrar nada mais é do que você viver bem cada momento de uma forma amorosa, de uma forma fraternal e compassiva. Não é mais que isso, não é? Então é tão simples, mas ao mesmo tempo é complexo até para comentar, como eu estou com imensa dificuldade de comentar aqui. Então, se existe uma música que está sendo tocada, como eu disse no Ideário de Nova Lima, se existe uma música que está sendo tocada por uma orquestra invisível e essa música só é audível na minha interioridade, então eu preciso me tornar um belíssimo bailarino, uma belíssima bailarina. Eu preciso ser delicado e, ao mesmo tempo, eu preciso ser suave. E, ao mesmo tempo, eu preciso ser ágil, proativo, proativa. Percebe isso? Então, para eu celebrar, não basta eu estar vivo. Eu preciso ter modos, eu preciso ter objetivo, eu preciso estar ligada a um ritmo, a um propósito, a uma vontade, uma boa vontade, que é a base do meu poder e da minha força. Eu não tenho força porque tenho poder e não tenho poder porque tenho força. Eu tenho poder e força porque eu tenho boa vontade. A boa vontade é a base do poder e da força. Então, para celebrar, eu preciso colocar este poder e essa força de uma forma suave, cheia de boa vontade, para que o resultado seja festivo, o resultado seja declaradamente interessante e mais que interessante, necessário. Percebe? Então tá. Se nós olharmos o funcionamento do universo, nós vamos ter que comparar com o funcionamento do nosso corpo. Então, nós estamos falando de uma respiração, né? De uma respiração vinda de um pretenso Espírito Santo, que pode ser a respiração do próprio cosmos via átomos, moléculas,
Não vamos aqui ficar com a questão da crença, né? Vamos ficar com a questão científica também, que pode ser perfeitamente isso, que ninguém tem prova de nada, tá certo? Quando você vê isso, quando você vê esse movimento de encantamentos que existe no cosmos, muitos encantamentos ainda somente buscados pela ciência, mas ainda não descobertos, imagino que ainda vai ser descoberto, né? Nesses 14 bilhões pelo menos somados cientificamente, de existência do cosmos, somente o Sol que tem esses 14 bilhões, que ainda tem aí para o futuro 6 bilhões de anos de existência, este Sol, mas nós já descobrimos outros, e outros planetas, e outros mais. Então, a eternidade, ela está, aos poucos, ela está se mostrando como plausível, ok? Então, dentro desta pretensa eternidade, dentro deste sistema construtivo permanente do cosmos, existe um encadeamento de encantamentos, um movimento de encantamentos dentro desse cosmos. E talvez uma das figuras mais encantadas que existe seja a figura do ser humano. Então nós estamos dentro desse encadeamento de encantamentos. Eu não quero a minha vida menos do que a expressão do encantamento do cosmos, expressada, estendida, manifestada no lugar, no aqui e agora onde eu estou. Por isso a minha presença, tem que ser considerada uma presença festiva e sagrada. Eu espero que eu esteja deixando muito claro isso. Mas agora, se você olhar para essa sua presença abrangente, belíssima, e que precisa festejar e ser festiva e ser celebrativa, e você olhar para o movimento de dentro do teu corpo, você vai ver pressão arterial, circulação sanguínea, células cooperativas. Você tem 50 trilhões de células e elas cooperam umas com as outras para o bem ou para o mal. Elas cooperam entre si. Portanto, este movimento interno teu deste movimento que eu estou falando aqui. Para você ser festivo e celebrativo, você precisa olhar, saber que você é um ser vivo dentro de um ambiente ampliadíssimo, constantemente em movimento, e que você precisa entrar nesse ritmo. Então, quando se diz que você precisa caminhar, que você precisa meditar, que você precisa contemplar, que você precisa ter de calma, de serenidade, não está se dizendo que você precisa disso para você ir para o céu. Está se dizendo que você precisa disso para você encontrar a sintonia da sua belíssima presença com o movimento cosmológico que não espera você. Ele diz, eu vou continuar tocando. Você que tem de entrar no ritmo, você que tem de dançar, você que tem de ser festivo, festiva, você que tem de celebrar. Percebe? Então, o que é celebração? Nada mais é do que você conscientemente entrar no ritmo cosmológico e se sentir bem com esse ritmo. Viver como se você estivesse dançando essa música. Se sentir feliz por você estar aqui. E não adianta pensar nos problemas. Não adianta usar os problemas e querer sair da vida. Não adianta, porque não tem para onde você ir. O universo não tem o lado de fora. Você tem de encontrar a forma festiva de existir. Aqui, agora, ali, acolá, dentro de um tempo que pode ser eterno. Isso é o céu. Ou o inferno. O céu é quando eu aprendo a dançar no ritmo da música cosmológica. O inferno é quando eu não quero aprender a dançar. Ou quando eu aprendo erradamente. Ou quando eu danço de uma forma atabalhoada porque estou atormentado, angustiado, triste. Percebe isso? Então é muito bom, é muito interessante perceber que existe uma impulsão permanente que vai esperar a gente entrar no ritmo. A gente precisa começar a trabalhar. Precisa se certificar de que isso não pode ser mais adiado. A orquestra interna cosmológica não para de tocar. E ela vai querer e vai esperar você querer e aprender a dançar. E isso exige ritmo. E é desse ritmo que a gente está falando, do ritmo da celebração existencial.
Aprenda isso, leve consigo, não se esqueça, esteja onde estiver, dance no ritmo. Savas D.